Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. E hoje nós vamos falar sobre classes gramaticais. Vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre 5 classes gramaticais, também chamada de classes de palavras, tá? Vocês podem encontrar aí também com este nome. Então, só a título de nós relembrarmos aqui, nós temos 10 classes gramaticais, elas são 10. Temos as variáveis, que são os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, os pronomes e os verbos. São aquelas que variam, né, pessoal? De singular para plural, de feminino para masculino, tem variação de grau, tem variação de modo, tempo, por aí vai. E temos as invariáveis. As invariáveis são as preposições, as conjunções, as interjeições e os advérbios. Ponto muito importante. As palavras, de modo geral, elas podem variar de classe gramatical dependendo do lugar que elas estiverem na frase, da função que elas têm na frase, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, a mesma palavra pode pertencer a mais de uma classe gramatical. Vamos analisar aqui. Aqui nós temos 2 orações e 2 recorrências da palavra azul. Vocês têm azul aqui e vocês têm azul aqui. Vamos ver. O céu é azul. Aqui eu estou dando uma característica. O céu é azul. Se eu dou característica, eu tenho adjetivo. Característica é adjetivo. Quando eu digo o azul triste dos seus olhos, aqui eu estou dando nome. Até porque eu tenho um artigo na frente. Então, aqui eu tenho um substantivo. É a mesma palavra, porém ela mudou. Vamos analisar aqui embaixo. O menino era um caipira corajoso, foi a uma festa caipira. Aqui você tem caipira, aqui você tem caipira. Vamos analisar aqui. O menino era um caipira corajoso. Aqui eu estou dando nome. Olha o artigo aqui na frente. Se eu dou nome, é substantivo. Quando eu digo fui a uma festa caipira, eu estou dando uma característica para a festa. Se eu dou característica, é um adjetivo. Relembraram? Perceberam essa diferença? Então, vai depender de onde a minha palavra vai estar na oração. Vamos analisar aqui, começando com os substantivos. Então, os substantivos, quando eu penso em substantivo, eu penso em nome das coisas. Então, palavras que expressam... palavras que nomeiam os seres, objetos, ações, sentimentos, lugares e por aí vai. Nesse momento dos nossos estudos, nós estamos preocupados em identificá-los nas orações. Então, não vamos nos ater aqui às classificações do substantivo. Se ele é próprio, se ele é comum, se ele é simples, concreto, abstrato. Não vamos nos ater a isso, apenas em identificá-los, beleza? Então, vamos ver aqui. Quem são os substantivos das orações a seguir? Então, vocês têm essa primeira oração aqui. Ele fabrica salsicha e detesta cachorro-quente. Em um segundo, quem aqui é substantivo? Se você colocou salsicha e cachorro-quente, você acertou. Que nós temos 2 nomes, 2 substantivos nomeando comidas. Número 2. O artesão fez a mesinha de cabeceira. Um segundo para você pensar. Se você colocou artesão
E se você colocou mesinha, você acertou. Nós temos aqui também duas referências a substantivo, que dá nome para as coisas, o artesão e a mesinha. A professora de cabeceira não é? Não, de cabeceira aqui está dando característica. Combinado? Então, duas recorrências aí em cada oração de substantivo. Vamos ver os adjetivos. Aqui nós temos os adjetivos. E quando eu penso em adjetivo, eu penso em característica. Opa! Característica. Então, palavras que expressam qualidade ou característica dos seres. Então, para nós relembrarmos aqui, se eu disser menina bonita. Bonita dá uma característica para a menina? Ah, dá. Então, bonita é um adjetivo, tá? Tudo que dá característica para os seres aí será adjetivo. Novamente, o nosso objetivo é conseguir encontrá-los aí nas orações. Vamos ver aqui quem são os adjetivos das orações a seguir. No salão, jovens dançavam ao ritmo alucinante de músicas modernas. Um segundo aí para você pensar. E se você pensou em alucinante e modernas, você acertou. Alucinante dá uma característica para o ritmo. Opa. E modernas dá uma característica para as músicas. Então, sim, temos duas características aqui. Número 2. Pessoas supersticiosas viram no estranho fenômeno um sinal. Um segundo para você pensar em quem aí é adjetivo. E se você pensou supersticiosas e estranho, você acertou. Supersticiosos dá uma característica para as pessoas e estranho dá uma característica para fenômeno. Combinado? Se deu característica, é adjetivo. Vamos seguir. Aqui nós temos os artigos. Os artigos, então, são aquelas palavras que é muito importante vocês prestarem atenção, que são palavras que vêm... Opa! Vou voltar aqui. São palavras que vêm antes, antepomos aos substantivos. E eles dão um sentido determinado para o substantivo ou indeterminado. O que é importante aqui? Indica o gênero e o número dos substantivos. O que é importante aqui? Não pode esquecer que só existem esses artigos aqui, não existe outro. Não tem outra palavra que vá ser artigo a não ser essas. Então, vocês têm os definidos, que é o a e as variações plurais, e vocês têm os indefinidos, que é o um e o uma e suas variações no plural. E aqui a gente trabalha bastante a questão do sentido, porque de um para o outro muda o sentido. Então, hoje a pergunta é, qual que é a diferença de sentido nessas duas orações aqui? O ônibus passou lotado e passou um ônibus lotado. Tem o mesmo sentido? Não, não tem. Então, quando eu digo o ônibus passou lotado, eu estou me referindo a um ônibus que eu sei qual é. É o meu ônibus, né? É um ônibus que eu sei a qual eu estou me referindo. É o meu ônibus aqui. E se eu disser, passou um ônibus lotado aí? É um ônibus qualquer, não é o que eu vou pegar. Não é o meu ônibus, tá? Então, não é o meu ônibus aqui o que eu iria pegar para ir para a minha casa. Então, muda, o sentido muda. Um define, aqui define. Aqui indefine, né? Aqui é indefinido, inclusive, né? O um e o uma é indefinido, tá? Não pode esquecer
que só existem esses dois aqui, beleza? Vamos seguir aqui para os numerais. Os numerais, deixa eu só apagar aqui, pessoal. Aí. Os numerais, eu coloquei aqui mais a título de curiosidade mesmo, porque eles são muito fáceis, não tem como errar isso aqui. Então, é a palavra, é a escrita por extenso aí dos números, né? Então, dos números, indica ordem numérica, múltiplo ou fração. Então, vocês têm os cardinais é os números 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu falo de ordinal, eu tenho a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, por aí vai. E vocês têm os multiplicativos, né? O dobro, o triplo. E por aí vai. Vocês têm os fracionários, metade, um quarto, terço, né? Por aí vai. Vocês têm os coletivos, eles também são chamados de substantivos coletivos numéricos, tá? Em alguns lugares vocês vão encontrar como numeral coletivo. Por exemplo, década. Toda década tem 10 anos. Século, dúzia, por aí vai, tá? Que indica a quantidade exata de números, sempre. Então, numeral eu nem trouxe aqui nenhuma atividade para a gente comentar, porque é muito fácil, é a escrita mesmo do nome dos números, beleza? E chegamos nos pronomes. Os pronomes, de um jeito muito rápido, eu trouxe aqui para vocês. São palavras que substituem ou determinam aí, ou acompanham, né, os substantivos. Então, coloquei maior aqui só para a gente relembrar que nós temos 6 tipos. Nós começamos aqui com os pessoais. Os pessoais, vocês têm o caso reto, nós temos aqui o caso reto, essa galera aqui faz ação, e vocês têm aqui os oblíquos. Os oblíquos, eles completam ação. Não pode esquecer disso aqui, que é muito importante. Então, vocês têm aqui o eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os seus correspondentes aqui no caso oblíquo, completando frase. Nós temos aqui os possessivos, que indicam posse, algo que é meu, algo que é seu, né? Também aqui, primeira pessoa, segunda, terceira do singular, primeira pessoa, segunda, terceira do plural. O mesmo aqui, só voltando, acontece aqui, né? Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Nós temos os demonstrativos, aqueles, né, que demonstram algo, indicam o lugar de uma coisa. E vocês têm aqui os variáveis e os invariáveis. De modo geral, este perto de quem fala, esse perto de quem ouve, aquele longe dos dois. Os variáveis variam para plurais e singulares e os invariáveis não variam, né? Nós temos aqui também os relativos variáveis que vão para plural ou singular e os invariáveis. Desse lado nós temos qual, cujo, quanto,
cujo para indicar posse. E os invariáveis nós temos quem, que só pode ser usado para pessoa, que, e onde, que só pode ser usado para lugar. Os relativos nós usamos aí normalmente para unir frases e não ficar repetindo termos, né? Nós usamos os relativos para isso. Temos também aqui os indefinidos, que indefine, né? Sempre na terceira pessoa, eu não sei de quem eu estou falando. Coloquei aqui algo, alguém, ninguém, outrem, quem, fulano, cicrano, tem mais, tá, gente? Tem mais. Então, indefine, terceira pessoa aí, eu não sei quem está fazendo a ação. E temos aqui os interrogativos, que são usados para perguntas. Então, que, quem, quanto, qual, quando nós usarmos aí para perguntas. Então, eu coloquei aqui para nós comentarmos uma atividade. Novamente aí a nossa preocupação nesse momento é encontrar esses elementos aí, essas classes gramaticais nas orações, né? Então, vamos ver aqui. Quem são os pronomes das orações a seguir? Um segundo aqui para vocês pensarem. Qualquer pessoa que lesse tal coisa não a levaria a sério. Quem aqui é pronome? Olhando de cara na oração, nós temos qualquer, nós temos o que, nós temos o tal e nós temos o a. E aí, se nós formos aqui classificar esses pronomes, nós teríamos aqui qualquer é um pronome indefinido, o que nós temos pronome relativo, retoma a pessoa, nós temos o tal, novamente indefinido, e nós temos o a, um pronome pessoal oblíquo. Beleza? Espero que vocês tenham acertado aí, hein? Então, esses são os pronomes que nós temos aqui nesta oração. Para não ficar só no nem encontrarmos aqui, vamos tentar reunir essas duas orações usando o pronome relativo. Vamos ver como vai ficar? Das árvores caíam folhas, o vento levava as folhas. Eu não posso repetir folha a folha, eu preciso eliminar aqui uma das folhas e fazer a coesão com o pronome relativo. Então, como que poderia ficar? Poderia ficar assim: o vento levava, aqui é um E, levava as folhas, não posso repetir folhas, então eu vou usar aqui um relativo, que caíam das árvores. O vento levava as folhas que caíam das árvores. Deu para reunirmos ali usando o relativo? Sim, ó, o relativo aqui retomando folhas. Beleza? Então, esse é o nosso compiladão de hoje. A ideia é mais identificar essas classes gramaticais dentro das orações. Não vamos nos ater aqui a classificações, mas sim encontrá-las dentro do contexto. Espero ter ajudado, vejo vocês no próximo vídeo, tchau!